Pronto aí, pessoal? Vamos lá? Faz o silêncio, olhar para frente, prestar atenção aqui. Chora, xará. Pegando aí. Então, no segundo ano nós vamos tratar de filosofia moderna, filosofia que durou do século XV ao século XVIII. Mas no ano passado nós não conseguimos terminar uma parte do conteúdo da filosofia medieval. A gente vai terminar essa parte do conteúdo para a gente poder entrar na matéria propriamente dita do segundo ano do ensino médio, que é a filosofia moderna. Então, antes da gente passar para a moderna, vamos falar da patrística. E o que foi a filosofia patrística? O que foi a patrística? Vocês sabem? Não. Não sabem? Patrística vem de patris, que é pais. São os pais ou padres da igreja. A igreja cristã teve os seus patriarcas, os seus pais, os seus padres. Quem foram esses padres? Tem três grupos de padres ali, mais famosos, né? Nós temos os padres apostólicos. Apostólicos vêm de apóstolos. Apóstolos são aqueles que foram enviados. Enviados por quem? Quem enviou os apóstolos? Jesus Cristo. Jesus, né? Então tem os 12 apóstolos ali. Na verdade tem o Judas que trai, depois ele logo em seguida é substituído. Aí vem o 13º apóstolo, que não conheceu pessoalmente Jesus, que foi o Paulo. Assim nós temos os padres apostólicos. São aqueles ou que viveram com Jesus, ou que viveram com os apóstolos. O mais famoso dos padres apostólicos é São Paulo, né? São Pedro e São Paulo. Ambos têm cartas do Novo Testamento, apesar de que muitos dizem que as cartas de Pedro não teriam sido escritas por Pedro, mas por algum discípulo seu. Porque Pedro era analfabeto. Você não fala analfabeto? Os padres apostólicos, os principais, os mais destacados, São Pedro e São Paulo. Nós temos também os padres apologistas. Os padres apologistas, apologia significa aqueles que defendem a fé cristã. Apologia significa defesa. Defesa de quê? Da fé cristã frente à filosofia grega. Para os padres apologistas, não é possível unir, coadunar, interagir ou estabelecer qualquer tipo de relação entre a fé cristã e a filosofia grega. Elas são incompatíveis. Eles defendiam a fé cristã contra a filosofia pagã. Quem são os principais aí? Nós temos o Justino, Orígenes, Tertuliano. São os principais padres aí apologistas que eram contra unir filosofia grega e fé cristã. Origem, inclusive, tem uma história bem peculiar. Justino tinha um vício. Sabe qual que era o vício de Justino? O onanismo. Você sabe o que é onanismo? Vício na droga. Isso é um pecado para os cristãos. E aí Orígenes teve uma brilhante ideia para nunca mais mandar uma bronca. Foi castrou-se. Pois é, a Bíblia diz, né? Tem um trecho, não Jesus diz: se seu olho te leva a pecar, arranque-o. Se a mão te leva a pecar, arranque-o. Aí ele não arrancou nem a mão, nem o olho, ele foi arrancou
Pingolim. Nunca mais essa nunca mais ele correu nesse pecado. Origens. Nós temos também os patriarcas, né, os mais famosos, como Santo Agostinho. Os patriarcas da fé cristã, que são aqueles que vão unir o cristianismo com a filosofia grega. O principal dos patriarcas da patrística é o Santo Agostinho. Então, a patrística ela vai do século I depois de Cristo até o século VIII no Oriente depois de Cristo. No Ocidente a patrística vai até o século V, no Oriente ela vai até o século VIII. Nós temos os padres da igreja orientais. Então isso foi a patrística. Os padres da igreja, os principais padres da igreja foram esses aqui. O filósofo grego influenciou a patrística, especialmente Platão, especialmente Agostinho, né? Foi Platão que inspirou grande parte do pensamento de Santo Agostinho. Que autor romano despertou Santo Agostinho para a filosofia? Santo Agostinho viveu 30 anos da sua vida buscando a verdade, buscando a sabedoria, o conhecimento. Ele despertou para a filosofia graças a um escritor romano chamado Cícero. Cícero? Cícero é um filósofo romano, estoico. E aí a moral histórica começa a influenciar o pensamento de Santo Agostinho. Depois ele vai lidar com outras doutrinas e teorias e escolas filosóficas, como por exemplo a doutrina persa do maniqueísmo. Que vai influenciar bastante a teologia de Santo Agostinho. Vem de Mani, um teórico persa que defendia o quê? Existem dois princípios que regem o mundo: o bem e o mal. O bem e o mal são dois princípios eternos que regem a realidade. Isso cai no que é chamado de dualismo, que vai influenciar muito o pensamento de Santo Agostinho. Quais correntes filosóficas influenciaram o pensamento de Santo Agostinho? Santo Agostinho foi influenciado pelo Cícero, pelo estoicismo, pela moral estoica. E a moral estoica dizia o seguinte: não se apaixone, apatia, porque a paixão é uma fonte de dor e sofrimento. Para o cristianismo, a paixão é fonte de pecado. Quando você se leva pela paixão, você acaba caindo no pecado, principalmente no pecado da carne. Qual é o pecado da carne? Sexo. Fazer sexo antes e fora do casamento. Isso é pecado, brother. Pode ver. Fazer uma gravação, né? Religião, tudo isso aí está dentro do pecado das paixões da carne. Então, o estoicismo ele dizia que nós devemos viver a apatia, porque só assim a gente pode alcançar a paz de espírito. Devemos acreditar que há uma providência, uma razão para o que acontece. O cristianismo vai mudar essa razão dizendo que há providência divina. Nada acontece por acaso. O que acontece só acontece porque Deus permitiu. Se Deus permitiu, porque era da vontade de Deus. E aí você tem que aceitar a vontade de Deus. Se aconteceu, é porque Deus assim quis. E viver conforme o dever. Faça o que deve ser feito. E qual que é o dever do cristão? Viver conforme os mandamentos. Quais são os 10 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas. Não usar o nome de Deus em vão. Guardar o sábado. Honrar pai e mãe.
não matar, Não roubar. não roubar, não pecar contra a castidade. Não transar E é bronca. não pecar contra a castidade é não transar fora do casamento, nem antes do casamento. O sexo só pode no casamento, não se apegar a mão, não mandar um jeito. Você já pegou, Você já pegou de tudo. Você não pecar Perna já. Oitavo, não levantar falso testemunho, ou seja, já mentir. Eu nunca fiz essas coisas. Ai, eu nunca nem bati. Nono, não desejar o bem próximo. Décimo, não desejar as coisas ali. 10 mandamentos. Então esse é o dever do cristão, viver conforme esses mandamentos, esses deveres. Qual que é a resposta? Já pegou de tudo. Oi? Qual que é a resposta? As correntes foram estoicismo, de Cícero, né? É que manda. Foi enganado, viado. Ele foi influenciado também pelo ceticismo. Não, professor, você pegou, mas você foi enganado pela peça. Segundo a doutrina cristã, o que aconteceu é o seguinte: o pecado original tornou-nos todos pecadores. E aí desenvolveu em nós a concupiscência, que é a tendência para o pecado. Então, todos nós somos arrastados e puxados e levados a pecar constantemente. Então, nós nos tornamos escravos do pecado. Você só consegue se libertar do pecado através da graça de Deus. Você batiza e busca Deus na igreja. Mas, tipo assim, Assim você consegue se libertar. Senão, você vai viver como escravo do pecado. Você não consegue se libertar não, dele. mas você bota a fé no trem aqui. Tipo assim, você pode se passa, desfazer. Pode não. Pode. Ué, mas você falou que só na. Pode. Não, Pode Não pegar. pode se pecar, não pode mandar um DJ, não pode fazer sexo antes nem fora do casamento. O sexo só tem uma única e exclusiva finalidade: procriação. Então, se você fizer sexo para usar camisinha também é pecado. É, que é isso? Dentro do casamento é pecado. Eu tenho que Até no casamento. No casamento você tem que transar para ter filho. Você não pode usar camisinha. Não, filho, não. Deus fez o bingolim e a periquita para se encaixarem e procriarem. Na perspectiva cristã, né? Lembrando que eu estou falando aqui de cristianismo, os cristãos que falam isso, né? Ceticismo e o neoplatonismo. Neoplatonismo de Plotino, e inspirado em Platão, vai exercer uma grande influência no pensamento de Santo Agostinho. O salário do pecado é a morte. Exatamente, é o que defende a doutrina cristã. Então, no caso de Adão e Eva, todos os seres humanos se tornaram pecadores. Por causa do pecado, agora existe em nós uma inclinação para o mal. E se você não buscar a graça de Deus, você vai ser escravo do pecado. E tornando-se escravo do pecado, você vai para o inferno. Professor, eu peguei uma brisa Carol aqui, tipo assim, se o papai vai procriar, então, tipo, se a pessoa for do mesmo sexo, e tipo, estiver casado, Não pode. Homossexualidade é pecado. Nossa, vai tudo pro inferno. Para o cristianismo ortodoxo, Igreja Católica e protestantes históricas, evangélicas, e algumas vertentes mais recentes aí, cristãs, tudo de boa. Mas é isso aí então, pessoal. Vambora, maravilha. Parabéns, Tobias. E até a próxima. todos nós somos pecadores.